Olá amigos do 100% Vida, é bom estarmos juntos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. E hoje, Ana Rita, nós vamos estudar uma carta de Paulo, uma carta pastoral que ele escreve para um dos seus aprendizes, que é Timóteo, o jovem Timóteo, um rapaz agitado. A genealogia, a mãe e a avó dele a gente conhece. Rapaz bom, não? Muito bom. Eu fico muito feliz da gente estar se lembrando desse jovem Timóteo, até porque o que ele foi, o que ele representou em termos de fé, foi herança da sua avó e da sua mãe. A sua avó Lóide e a sua mãe Eunice. Ou seja, então nós vamos para 1 Timóteo capítulo 6 e o tema básico de 1 Timóteo 6 é: Timóteo, cuidado com os picaretas. Cuidado com os picaretas. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos entender esta carta pastoral que Paulo escreve para o seu aprendiz, para o seu discípulo Timóteo. Aliás, Paulo tem 3 cartas pastorais. Essa aqui é a primeira, a segunda carta a Timóteo e a terceira, que na verdade é a carta a Tito. É um outro rapaz, outro jovem rapaz que também Paulo estava preparando para ser líder na igreja. E quando ele começa, né, Rita, ele começa fazendo a menção de um tempo em que eles estavam em Éfeso, uma cidade litorânea, portuária, ficava na Ásia de então, hoje Turquia. E essa cidade, ela era via de transporte de material de Roma para todo o interior da Ásia. E Paulo esteve nessa cidade durante um bom tempo, mais de 2 anos, e a Bíblia diz que em Atos capítulo 19, versículos 11 e 12, que Deus operou milagres extraordinários, Ana Rita, extraordinários, na época em que Paulo era pastor lá em Éfeso. De sorte que até um pedaço de roupa era colocado sobre o doente e o doente era curado. Ou seja, a unção que havia sobre Paulo, ela extrapolava o físico de Paulo, contagiava a vestimenta e pessoas eram curadas. Isso é o que diz a Bíblia. Atos capítulo 19, versos 11 e 12. E Paulo começa essa carta de 1 Timóteo fazendo menção daquela época quando ele agora está saindo de Éfeso. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 1. Ana Rita, por favor, os versículos 3 e 4. Presta atenção. Como te roguei quando parti a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Cuidado, Timóteo, cuidado. Esse avivamento que nós estamos experimentando, vai vir gente, uma expressão mais popular, gente sacana, que vai começar a devanear, vai começar a exagerar. E ele começa a dizer, no versículo 4, alguns que se dão a fábulas, ou seja, querem aumentar os milagres, e outros que querem travar tudo, e diz a expressão que ele usa, até uma expressão curiosa, genealogias intermináveis. Ou seja, gente chata, né? Vamos ler então o verso 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ou seja, Paulo ele estava dizendo para Timóteo, Timóteo, eu quero que você fique aqui em Éfeso. Paulo estava saindo, para que você garanta que não apareçam os espertalhões, pessoas que vêm aqui para inventar doutrinas. E a carta pastoral de Paulo, em 40% dela, enfoca isso. Timóteo, fica atento, porque tem espertão por aí. Mas, pessoal, não é só na política que tem pilantra. Não é só entre os professores que tem gente mau caráter. Não é também entre os médicos, lá também tem problema, é verdade. E no meio das religiões, da busca a Deus, que a gente acha que todo mundo deveria ser correto, né, Rita? Também está cheio de pilantra no pedaço, infelizmente. Agora, não é pelo fato de haver os pilantras que eu vou desacreditar em Deus. Né? E Paulo faz essa chamada de atenção para Timóteo. Ele diz, Timóteo, vamos estar atento, e se aparecer um espertão por aí, põe ele de fora, põe ele de escanteio. Vamos estar abordando aqui, olha a orientação dessa carta pastoral que Paulo traz para Timóteo. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Ou seja, Paulo já começa dizendo que a palavra de Jesus ela é simples.
né, está baseada na piedade, na compaixão, no perdão. As pessoas hoje em dia, elas inventam muita coisa. E complicam também, complicam. né? E fica... E essas pessoas que complicam, olha o que Paulo fala sobre elas no verso 4. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Diz mais, diz que são perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Ou seja, só são piedosos se levam vantagem nisso. E ele continua no verso, aparta-te dos tais. Exatamente, essa frase é fantástica. Ele diz, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, cai fora. Se afasta de gentalha assim. É isso que Paulo está falando. Ou seja, a carta que Paulo escreve a Timóteo é uma carta simples, Ana Rita, mas como ela é atual. E o interessante é que ele não está colocando lenha na fogueira, porque eu acho que o que também dá muito ibope são muitos pregadores que amam delatar, denunciar. É importante que se note a existência de. E quando isso acontece, caiam fora. Mas não ficar espezinhando em cima do fato. Né? Eu acho isso interessante também. Interessante. E não dá plateia, né, Nath? E não dá plateia, não dá exatamente. Existe uma coisa que vale a pena a gente conhecer na história da igreja. Por volta do 3º para o 4º século, existia um cidadão chamado Eusébio. Esse Eusébio, ele, judeu, era líder da igreja em Cesareia. Cesareia era uma cidade litorânea em Israel. Aliás, Pedro esteve lá em Cesareia durante um bom tempo. E esse Eusébio, ele era bispo da igreja lá em Cesareia. Mas também escritor. E é um dos historiadores mais conceituados. E esse camarada, ele acabou se tornando amigo de um dos Césares romanos, chamado Constantino. E o que esse Eusébio fez é muito interessante e tem muito a ver com aquilo que a gente registra na primeira carta de Paulo a Timóteo. E, em primeiro lugar, ele resgatou um escrito chamado Didaque, da igreja primitiva, feito no final do 1º século. Era um trecho, tipo um estatuto, uma norma de conduta, Ana Rita, para a comunidade cristã no 1º século, ou seja, da igreja primitiva. Esse Didaque que Eusébio ele tem guardado e ele transcreve para nós hoje em dia, é um trecho pequeno, é um texto pequeno com 16 capítulos. E boa parte desses 16 capítulos aborda exatamente isso que Paulo aborda aqui na carta a Timóteo. E são textos que dizem, cuidado, olha as pessoas que tem por aí. Ou seja, quando a gente vai para 200 anos depois de Paulo, nós vemos um historiador, um escritor que é bispo da igreja em Cesareia, trazendo a mesma abordagem, né? Lá em Cesareia, nós temos hoje algumas cenas interessantíssimas. Uma delas é um anfiteatro da época de Jesus, construído por Herodes. Você pode ir lá em Cesareia hoje, nas ruínas, e ver esse local. Essa é uma foto atual. Tem também uma parte das ruínas do palácio que Herodes construiu lá em Cesareia, e provavelmente, parece-nos, a história nos coloca isso, que Pôncio Pilatos, aquele que julgou Jesus, também morou nesse palácio em Cesareia.